O Brasil é a nossa fonte de inspiração. Acreditamos no poder transformador das histórias, contadas todos os dias, de norte a sul do país. Somos curiosos, nos aprofundamos nos temas, e a consistência ao longo de um século nos deu a autoridade reconhecida pela audiência. Ajudamos a fazer as perguntas certas, com inteligência e conteúdo de alto nível. Vamos além das notícias para chegar à intimidade de cada história. E inspiramos as tomadas de decisão. Da saúde dos filhos ao futuro do planeta. Das pequenas compras às grandes aquisições. Do agronegócio à gastronomia. Das tendências da moda aos clássicos da decoração. Das tecnologias do dia a dia às grandes inovações. Da escolha do candidato ao seu próximo carro. De onde investir a como empreender. Traduzimos a complexidade de um mundo em transformação. Nosso propósito é conectar pessoas e histórias, informando, educando, entretendo, debatendo, ouvindo e nos transformando com o nosso público. Reconhecemos os talentos e celebramos suas conquistas. Criamos experiências únicas. Antecipamos tendências e refletimos a diversidade cultural do nosso país. Nossa paixão pela comunicação, a inquietude criativa, o pioneirismo, o inegociável compromisso do jornalismo com o fortalecimento da democracia e a busca incansável pela qualidade nos levam à liderança. Acreditamos na interdependência da sociedade e das instituições. E que cidadãos inspirados e bem informados têm poder para construir um país melhor. Trabalhamos com entusiasmo e disciplina e mudamos constantemente para permanecermos fiéis à nossa essência e ao espírito criador dos nossos fundadores. Cada jogador rende melhor num tipo de quadra. A quadra dura favorece o equilíbrio. O saibro valoriza a paciência. Já a grama é terreno de quem pensa rápido. Assim como existe uma quadra ideal para cada jogador, existe um modelo de atendimento para cada perfil de investidor. E só a XP oferece todos os modelos para você ter poder de escolha na hora de investir. E você, sabe qual é o seu? World without cigarettes is in our reach, and we are proudly leading the way in more than 100 countries across the world. Hi, I'm Branko Šavarlić, President of Philip Morris Brazil. We are well on our way to replace cigarettes with smoke-free alternatives for adult smokers. To speed up the process, we need more organizations, regulators and governments supporting and accelerating science-based regulation. Being here today is a great opportunity to learn from the US how modern regulations foster innovation. This can help Brazil accelerate even more. Let's turn dialogue into progress. Tudo começou com uma pequena porta de um açougue há mais de 70 anos. Não foi sorte nem acaso. Foi acreditando em coisas simples. Descomplicar. Fazer sempre melhor. Cada porta veio com o trabalho de muita gente. Gente da fábrica, do campo, do balcão, do mercado. É assim que a JBS traz qualidade para a mesa. Abrindo portas com quem cresce ao nosso lado. E assim já estamos presentes em 5 continentes. Sem nunca esquecer a nossa origem. Aquela pequena porta onde tudo começou.
Porque a chave de toda porta é a mesma: trabalho duro, humildade e simplicidade. Pode entrar. JBS, a gente alimenta um futuro melhor. Já pensou o que era o aço na nossa civilização? Nos veículos, na construção, todas as obras. O que significa o aço? É uma vida, né? Tem esse lado aventureiro de desbravar, né? Essa coragem de buscar novos horizontes, de crescer e fazer coisas novas. Não nos conformamos com acomodações. No fundo, também é um pouco de tolerância a risco. Então a gente tem um pouco esse DNA de ser um pouco atirado. A gente percebeu que ao longo do tempo, nesse mundo de transformação, havia necessidade da gente se abrir mais, da gente explorar novas possibilidades. Eu tenho muito orgulho de trabalhar aqui. O segredo para o sucesso, você perguntou? Aí é se preparar e trabalhar. Três amigos, uma conta para rachar. Só um deles não sabe como vai pagar. Esse aqui é o Bernardo, o perdido do grupo. E essa aqui é a Helena, resolve tudo no celular. E essa aqui, Bianca, a moderninha. Bernardo, esqueceu que dá para pagar pelo app Meu Alelo? Alelo salvou novamente. Mais agilidade, praticidade e segurança para os seus pagamentos digitais. I got nowhere I belong. These days are hard enough trying to get by. I'm tired of running away. Take me somewhere with better days. I'm tired of running away. Take me somewhere with better days. I'm tired of running away. Take me somewhere with better days. I'm tired of running, better days. No que você pensa quando pensa no Rio de Janeiro? Praia, natureza, samba, carnaval, futebol, parcerias público-privadas. Não pensava em PPPs? Pois passe a pensar. Porque além de ser a alma do maior país da América Latina, a cidade que mais recebe turistas no continente, o berço e o palco da cultura brasileira, o Rio é a metrópole sul-americana mais aberta ao setor privado. A região portuária da cidade foi renovada pela maior parceria público-privada do país, ao mesmo tempo em que o Parque Olímpico era construído também através de uma PPP. A Olimpíada do Rio, aliás, foi a que recebeu mais recursos privados da história dos Jogos. E a gente não parou. Fizemos parcerias para reformar hospitais, construir terminais de transporte e realizar obras de infraestrutura que mudaram a cara e a vida na cidade nos últimos anos. É nesse caminho que nós vamos seguir. Temos até uma empresa pública responsável por essas parcerias. Na saúde, no transporte, na educação e em diversas outras áreas, o Rio está fervendo de oportunidades para quem quiser investir na mais bonita, mais alegre e mais visitada capital da América Latina. Sejam bem-vindos à Cidade Maravilhosa. São Paulo tá bombando. A cidade das oportunidades vive um grande momento econômico. São shows, eventos, lazer, feiras de negócios. Já somos o maior destino turístico da América do Sul. E com menos impostos e segurança jurídica, milhares de empresas trouxeram seus empregos para cá. 850 mil empresas foram abertas nos últimos anos. É a menor taxa de desemprego da história e um dos maiores salários médios do Brasil. Prefeitura de São Paulo. Aqui, o trabalho não para. Melhorar a vida das pessoas hoje e garantir um planeta melhor para as futuras gerações.
Nosso compromisso é transformar a realidade, gerando impacto positivo no meio ambiente e na sociedade por futuros mais azuis. Isso é prosperidade compartilhada. Esse é o nosso legado. A Egea, nossa natureza, movimenta a vida. Todos os dias, a Cargill se conecta com bilhões de pessoas por meio da alimentação e da agricultura. Estamos presentes em todos os processos, do campo à mesa. Dos nossos 160 anos de atividade, já são 60 deles em terras brasileiras. Porque no Brasil e no mundo, acreditamos que para nutrir a população de forma segura, responsável e sustentável, produção e preservação precisam coexistir. É trabalhando com produtores rurais, parceiros e clientes que contribuímos para reduzir o impacto das mudanças climáticas, protegendo o planeta e as pessoas. Que produzimos e transportamos alimentos de maneira sustentável para o mundo. Que levamos o agro do Brasil além das fronteiras. Parcerias que temos muito orgulho e que nos permitem conectar quem produz alimentos com quem consome. Que alinham a inovação, transformação e sustentabilidade para desenvolver produtos e soluções para diversos setores, enquanto crescemos junto com você e com as próximas gerações. Às vezes, parece que a gente está só. Mas, na verdade, tem sempre alguém com você. Há 113 anos, a Shell caminha ao lado do Brasil, impulsionando a economia, oferecendo combustíveis de qualidade e incentivando jovens talentos a pensar sobre o futuro da mobilidade. Esse é o poder de construir junto. Esse é o poder da parceria. A gente vive de futuro. E não é força de expressão, é força de trabalho, de aprendizado, de quem transforma o hoje no que ainda não existe. No estado do Rio, o futuro nunca foi distante. Ele nasce na mão que aprende, na cabeça que insiste, na tecnologia que abre caminho e na indústria que puxa o mundo para frente. A gente vive de futuro quando forma a gente para trilhar o próprio rumo, quando cria oportunidade onde parecia impossível, quando liga o talento da nossa gente ao que o Brasil precisa, quando garante saúde, educação e formação. A gente vive de futuro porque o futuro vive da gente, da indústria que move o Rio de Janeiro, das pessoas que movem a nossa indústria. Firjan, 200 anos de futuro na indústria. Na Unipar, transformamos água, sal e energia em cloro, soda e PVC, produtos essenciais para setores industriais que estão no dia a dia da sociedade e movem a economia. Somos a indústria para as indústrias. Integramos desempenho e sustentabilidade em cada decisão, com segurança em tudo. Sempre com o propósito de ser confiável e gerar valor em todas as nossas relações. Unipar faz a química acontecer. Um estado que tem em torno de 1% do território brasileiro, 4% da população e é uma das maiores economias do país. Santa Catarina é um estado muito rico em culturas, em belezas naturais. Os produtos catarinenses têm alta qualidade. Tem a melhor logística do Brasil. É um lugar conectado com o futuro sem perder a sua essência. O
governo do Rio Grande do Sul implementou reformas que trouxeram o equilíbrio fiscal, investimentos e desenvolvimento, potencializando o perfil inovador do Rio Grande do Sul. Com parques, polos tecnológicos e agritechs em uma posição estratégica para o Mercosul, contando com a terceira principal fronteira de entrada de turistas no país, 754 quilômetros de hidrovias navegáveis e com o segundo mais importante porto brasileiro. É líder no agro, com um dos maiores parques industriais do país e uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, com aposta no hidrogênio verde, além de contar com uma ampla carteira de projetos para parceria com a iniciativa privada. Por tudo isso e muito mais, o Rio Grande do Sul é o lugar perfeito para quem quer investir e crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Quando viajamos, o mundo nos recebe de portas abertas. Mas se você prestar atenção, são as pessoas que nos acolhem. Aquelas que com um gesto marcam um antes e um depois. Para nós da Latam, aquele momento em que você se sente bem-vindo faz toda a diferença. Em terra ou a 30 mil pés. Porque é nesse momento que você começa a se sentir cada vez mais único. Latam Airlines. Bem-vindo a ir mais alto. Chamo ao palco Fernando Exman, chefe da sucursal de Brasília do Valor Econômico, para fazer a moderação e peço que venham ao palco nossos convidados. Heather Conley, pesquisadora sênior do American Enterprise Institute. Abrão Neto, CEO da AmCham Brasil. Pablo Goldberg, chefe de pesquisa da BlackRock. Brian Winter, vice-presidente de políticas das Américas, vice-presidente de políticas da American Society Council of the Americas. Thomas Shannon, ex-embaixador do Brasil dos Estados Unidos no Brasil e ex-subsecretário de Estado para Assuntos Políticos e do Hemisfério Ocidental. Tenham um bom debate. Obrigada. Good morning, everyone. It's a pleasure to welcome you to this conversation and thank you very much. A todos, é um prazer ter essa conversa com o embaixador Shannon. Queria ver uma visão geral das relações entre o Brasil e os Estados Unidos, considerando as recentes discussões sobre controvérsias sobre tarifas e a recente reunião entre o presidente Lula e o presidente Trump. É um prazer estar aqui com todos vocês neste painel maravilhoso e parabéns ao painel anterior que fizeram um ótimo trabalho delineando não apenas as diferenças entre os partidos republicano e democrata, mas a centralidade do Brasil no entendimento dos Estados Unidos em relação ao mundo no século XXI, especialmente em relação aos minerais críticos e terras raras. É interessante como os países definem as suas relações no decorrer do tempo. O que me impressiona no presidente Lula e o presidente Trump é que eles decidiram se dar bem. É muito melhor para eles próprios e é bom para o Brasil e os Estados Unidos, e em vez de ter uma briga aberta depois do tarifaço. Mas, quando tentamos entender o mundo em que vivemos hoje, não é dúvida de que o Brasil existe num campo intermediário entre duas potências, que são os Estados Unidos e a China, e uma posição que não vai, que eles vão tentar ficar no meio, tirando proveito de ambas as relações e, ao mesmo tempo, sendo mediador entre as duas potências e o resto do mundo.
são potências médias. Nas potências médias, o Brasil continuará a relembrar os Estados Unidos e a China que o mundo é maior do que esses dois países. Tanto os Estados Unidos como a China têm que encontrar uma forma de se comunicarem e incluir os seus aliados mais imediatos no mundo mais amplo. Acho que é aqui que os Estados Unidos têm a vantagem, simplesmente pela conectividade que existe, não só em termos políticos, mas entre os setores privados dos dois países e as sociedades civis. É algo que precisa ser entendido melhor, especialmente no lado brasileiro, e que deve ser algo que deve ser explorado. Eu vou dar um exemplo breve. É muito difícil para um americano acordar de manhã e passar o dia sem ser tocado pelo Brasil de alguma forma. Um copo de café, uma fruta, ou um hambúrguer, levando o filho para comer nuggets no McDonald's ou voar no avião da Embraer. O Brasil toca os americanos todos os dias de uma forma que os americanos não entendem. Eles não entendem porque as empresas brasileiras sempre acreditaram que fazer negócios é um argumento suficiente. Eles não têm feito esforços para promover o papel importante que o Brasil desempenha nas vidas diárias dos americanos. Há uma noção de que é evidente, óbvio, que as duas democracias, as duas economias e os dois países podem desempenhar um papel importante no mundo. E para isso, nós vamos precisar de um engajamento mais intenso do setor privado e da sociedade civil. Abraão, o que você acha? Como o Brasil está navegando esse cenário em que a geopolítica se tornou tão relevante? Good morning, bom dia. Obrigado pelo convite e pela parceria. Eu acho que o Brasil é um ambiente muito difícil, como foi dito. Temos geopolítica intensificada, com papel relevante. Também temos a geoeconomia, o uso de ferramentas econômicas, tarifas, sanções, controles de exportação, triagem de investimentos para promover objetivos geopolíticos. O Brasil, em algumas áreas, está desempenhando um papel razoavelmente bom. Poderíamos melhorar em outras áreas, como, por exemplo, nos acordos comerciais. Depois de 25 anos, o Brasil, juntamente com os países do Mercosul, conseguiram concluir uma negociação com a União Europeia. Isso foi muito importante. Também concluímos negociações com os países asiáticos, Singapura, com o Canadá. Se combinarmos todos esses acordos comerciais, estamos falando de uma mais de triplicação do nosso acesso aos mercados globais. Nós gostaríamos de fazer mais, mas eu acho que os avanços já são bastante significativos. Quase 10 anos atrás, em 2017, na mesma semana quando o presidente Trump assumiu o poder pela primeira vez, o Brasil teve uma reunião com a Cecília Malmström, comissária de Comércio, sobre as negociações do Mercosul. Eu estava ali representando o governo brasileiro e a mensagem foi muito clara, que o mundo havia mudado e que precisávamos diversificar os parceiros. Então, esse acordo tem um significado diferente. Isso é um exemplo de geopolítica. Em agricultura, por exemplo, o Brasil está ampliando o seu papel como parceiro de segurança alimentar no mundo. E em outras áreas gostaríamos de ver mais avanços, atrair investimentos para a infraestrutura regional, por exemplo, como o Larry Fink disse essa semana, que a demanda de energia para IA e como o Brasil está bem posicionado nessa área, um marco para os anos para atrair investimentos em data centers, minerais críticos,
onde poderíamos atrair mais investimentos, mais parcerias tecnológicas e, em última análise, nós vamos ter que dar esses passos. Antes de falar sobre a região e a segurança, eu gostaria de ouvir o Brian, como o Brasil poderia sobreviver ao conflito e em tempos previsíveis. Bom dia, obrigado pelo convite. Eu acho que o Brasil tem grandes oportunidades. Temos visto que tem acontecido desde 28 de fevereiro e nas últimas 10 semanas eu passei muito tempo na América Latina. Realmente é impressionante ver os prazos que o presidente Trump impôs ao Teherã e está num lugar como São Paulo, que mais de 9 mil milhas de distância de Teherã, 5 mil milhas de Washington e 7 mil milhas de distância da Ucrânia e também muito longe de Taiwan. As pessoas que mais estiveram mais distantes dos conflitos são os brasileiros, antes dos astronautas do Artemis, que ficaram bem mais longe dos conflitos. O Brasil tem, então, uma vantagem econômica tremenda, não só com a distância geográfica, mas como o embaixador estava dizendo, com equilíbrio geopolítico, num mundo em que está tentando alcançar esse equilíbrio entre as duas potências, Washington e Beijing. Eu tenho comunicado essa mensagem nas últimas semanas e a reação parece depender de onde as pessoas vêm. Os públicos regionais, especialmente na América Latina, a gente vê ceticismo muitas vezes. Mas quando falamos a públicos mais globais, as pessoas estão balançando a cabeça. A distância é uma vantagem, mas podem perguntar aos colegas em Dubai, Tóquio, Berlim ou Nova York. E eu queria ouvir o Pablo falar sobre isso, entre outras pessoas. Acho que os investidores no mundo estão vendo a vantagem da América Latina neste momento. O índice MSCI, que é uma cesta de ações latino-americanas, aumentou nos últimos 12 meses. Com desempenho maior em relação do que os dos mercados emergentes. E vemos o real também. A valorização do real também reflete essa vantagem competitiva que o Brasil tem neste momento. Um pensamento final. No Brasil, sobretudo, é preciso aproveitar essa oportunidade. Parece uma conspiração. Todos no palco falam sobre a relação entre os Brasil e os Estados Unidos com muita frequência. Parece que estou falando com uma conspiração, falando sobre as terras raras, mas são fundamentais para as mudanças na postura dos Estados Unidos em relação ao Brasil nos últimos 12 meses. E influenciou o encontro entre os dois presidentes. O Brasil tem que aproveitar a oportunidade, pode levar até 10 anos para a aprovação de um projeto de terras raras, e sem contar o tempo de escavação. Eu espero que esse avanço continue nos próximos meses. Quanto ao seu conhecimento de segurança, sobre segurança na região, muitas pessoas no Brasil estão prestando muita atenção sobre o que aconteceu, está acontecendo ainda na Venezuela e em Cuba. Com esse contexto, o senhor pode falar do seu ponto de vista da função do Brasil nesse momento de reconfiguração geopolítica? Ótimo, muito bom estar com os senhores e senhoras aqui esta manhã. Por que nós estamos falando do México, Venezuela e Cuba? Porque o governo de Trump dramaticamente alterou a segurança e política externa dos Estados Unidos, todas as
essas doutrinas do Ocidente, nós subestimamos o foco. É maravilhoso ter um foco numa região que não recebeu atenção suficiente, mas, por outro lado, né, é atenção plena, né? Então, isso traz uma abordagem muito mais intervencionalista. Estamos falando também dos Árticos, né? Canadá, Groenlândia, parte norte, é a nossa atenção completa, né? Mas geralmente não é muito bom e não é uma força estabilizadora. Mas existe uma mudança muito significativa na nossa estratégia de defesa e segurança nacional e internacional. Dá para ver com a nossa defesa, o nosso exército. E há algumas tendências agora a recentralizar o hemisfério, o Ocidente. E também existe uma necessidade de diversificação quanto a parceiros comerciais, em vez de depender, né, de só uma parte comercial como a China. Minha pergunta é por quanto tempo o Brasil pode ficar no meio, ser fluido e ter vantagem dos dois? Porque isso é importante para o sistema internacional, né? Pode pegar dos Estados Unidos, da China e outros países, ou haverá uma escolha? O foco no hemisfério, no Ocidente, requer o apoio dos Estados Unidos e essa diversificação, ou a China vai continuar a estar à frente? A gente não tem a resposta a essa pergunta, mas que estamos vendo no sistema internacional como está se transformando. Como o senhor disse, você vê os parceiros comerciais se diversificando, o Canadá também fazendo a mesma coisa. De alguma forma, vemos que cada novo parceiro está equilibrando essas escolhas entre os Estados Unidos e a China. Então, diversificação devido a esse foco ocidental. E também eu gostaria de concluir falando sobre as dificuldades de reter autonomia estratégica como a Europa, né? Sai muito caro ter autonomia estratégica, e as exigências em termos de fundos, etc., influencia a sua postura econômica. Então, para países democráticos, eles não vão aderir a isso. E é importante entender as fontes de poder para o futuro, e terras raras e o poder da assimetria, assimetria é muito importante, como estamos vendo no Irã, essa mudança de poderes e do sistema internacional. Como o Brasil navega isso tudo para se fortalecer, e a próxima década vai ser um pouco instável com essas mudanças. Então a gente tem que fazer esse tipo de pergunta. Uma ótima época para ser analista de políticas externas. Nós não temos todas as respostas, mas sabemos que o Brasil está tendo uma função muito importante. Pablo, temos uma dificuldade tributária no Brasil, altos juros. Como os investidores veem o Brasil no momento? Obrigada. Eu acho que você está certo. Os investidores têm se concentrado muito nas dinâmicas do Brasil. Isso está cada vez mais no Brasil no decorrer do ano passado, com um período muito breve após a Covid, porque a inflação estava muito alta, e então foi diluído por alta inflação. E a gente não quer que isso aconteça de novo. A questão fiscal é pivô, porque se conecta com todas as outras questões. Muitos estudos demonstram que há uma pequena coalizão, uma relação quanto às taxas que estabilizam a inflação e as que são boas para dinâmicas. Isso pode ser resolvido com mais clareza fiscal, é uma condição muito importante. E o Brasil tem se movimentado um pouquinho mais lentamente, mais lento do que os investidores gostariam. E
Uma grande parte, o Brasil está... As verbas do Brasil está gastando muito com o mercado e o Congresso tem que votar 2 ou 3 vezes. Então, as medidas não são bem adotadas. Então, algumas coisas que podem ser melhoradas, como se está dizendo aqui, o Brasil tem uma grande função, está na bifurcação entre alta produção e o aumento do GDP e do PIB, e o Brasil pode então ter influência em outros países, América Latina, algumas partes da América Latina pode oferecer energia, outras a agricultura, e o Brasil pode oferecer tudo praticamente. Então, esse é um momento de pensar em como vamos canalizar todas as nossas forças e potenciais para esse novo mundo. Eu acho que uma maneira de fazer isso é reduzir o custo de financiamentos para investimentos no Brasil, reduzir riscos, e o Brasil nesse sentido tem uma situação, o Brasil tem uma situação única, baixo nível, alto nível de recursos, então a balança externa do Brasil fica muito forte, mas localmente ainda altos juros, o que faz difícil investir em CDI, principalmente no momento que o dólar está cada vez mais fraco e o real mais forte. Então, fica claro, mas aí isso não propicia investimento de longo prazo. Então, temos que deslanchar todo o potencial. Eu gostaria de lhe perguntar se pode ser uma tendência de curto prazo, uma mudança estrutural. Nosso negócio, nós queremos que os investidores venham a nós e deixem o dinheiro conosco para sempre, assim que a gente ganha dinheiro, né? A gente não quer ninguém entrando e saindo. E por outro lado, são investimentos de longo prazo. Nós não queremos entrar e sair dos países rápido, nós compramos títulos de 10 anos, de 30 anos. Queremos ver esse investimento progredir com o tempo. Investidores vêm a nós que eles querem renda, nós queremos proporcionar renda segura. Os países, por outro lado, têm que ter projetos a longo prazo. Macro volatilidade realmente prejudica os investidores. Queremos algo sustentável para que os investidores estejam presentes por muito tempo, e um crescimento que é bom para todos, incluindo a população do Brasil. Muito obrigado. Embaixador, temos uma janela de 30 dias, que foi um acordo entre o presidente Lula e o presidente Trump para fortalecer as relações, mas nesse momento o presidente Trump está indo para a China. O que o senhor acha que vai acontecer? Como o painel anterior disse, 30 dias são questionáveis, né? Pode mudar tudo. O Brasil tem confiança de que depois de 30 dias todos vão reconhecer que os Estados Unidos têm um superávit comercial com o Brasil e não precisa de tarifa. E não é esse o propósito das tarifas. Vamos chegar a algum acordo, mas o presidente Lula também mencionou que ele está preocupado com a função das burocracias que interferem com as decisões das lideranças. E ele não estava falando dos Estados Unidos, da burocracia dos Estados Unidos, quando ele falou isso. Porque os brasileiros detectaram que a hostilidade contra o Brasil em partes do governo dos Estados Unidos, seja o Departamento de Estado, Tesouro, e é por razões políticas. Isso iniciou toda a disputa. Mas a vantagem que o Brasil tem é que essas são decisões que o presidente vai tomar. A maior parte vai ser através das negociações, ou seja, o presidente terá várias opções e ele vai decidir, ele que vai decidir. Se eu gostaria de acrescentar algum comentário,
Gostaria de acrescentar só que dentro do Brasil houve, quando as pessoas falam da relação bilateral nesse último ano, eu acho que houve muita ênfase nessa química entre os presidentes, não ênfase no contexto global, principalmente a ameaça chinesa de parar de exportar terras raras aos Estados Unidos. Eu acho que houve uma interação, gentil, né? Eles têm o seu carisma, ambos, e claro que o Lula tem um histórico de carisma, né? Ele atrai republicanos muito mais do que democratas. Os republicanos gostam muito dele. E eu acho que isso é parte de uma história global. Eu acho que não foi coincidência que essa reunião ocorreu uma semana antes da viagem do presidente para Beijing, e muitas das discussões foram sobre terras raras, que todos acreditam que é a maior alavancagem que a China tem sobre os Estados Unidos. Então, mais do que qualquer fator entre os Estados Unidos e o Brasil, eu acho que essa é a parte importante nesses últimos meses. E a senhora, o que tem a dizer no gancho, o propósito da viagem antes do conflito no Oriente Médio é para ter estabilidade comercial. Precisamos de tempo de trabalhar juntamente aos aliados e parceiros para reduzir a dependência, porque toda vez a China, toda vez que quer fazer alguma coisa contra nós, eles tocam nos minerais críticos. Então, globalmente, precisamos aproveitar as oportunidades, mas podemos equilibrar, porque os chineses não querem que nós diversifiquemos. Eles vão puxar a alavanca deles também, e esse é o desafio, essa oportunidade, eu concordo, mas precisamos aproveitar as oportunidades nesse momento, porque não temos muito tempo para desenvolver a diversificação para vencer esse desafio. A China não quer nos deixar, mas essa é a oportunidade. Estamos falando de setores que o Brasil pode se destacar. Se eu tenho algum número, algo para ilustrar essa tendência da economia Brasil. Quanto a minerais críticos, por exemplo, acabaram de mencionar a dimensão dos recursos brasileiros em relação a isso, e é um prospecto de aumentar a demanda de minerais críticos mais de 3 vezes até 2030. Então, estamos muito bem posicionados. Mas, com isso, os americanos querem diminuir a sua dependência em exportações asiáticas da China, e o Brasil quer agregar valor aos nossos recursos. Isso pode influenciar toda a cadeia de valores. É uma grande oportunidade. Se nós vimos isso não como escolher um time ou outro, China ou Estados Unidos, mas como uma maneira de agregar valor para nós mesmos, explorar nossos recursos, agregar valor à nossa cadeia de valores e fazer com que isso seja uma carta geopolítica no nosso relacionamento com outros parceiros, eu acho que isso seria ótimo. E como o setor privado pode ajudar a melhorar, aprimorar as relações entre o Brasil, os Estados Unidos e outros países? O setor privado tem uma função crucial. Diplomacia de business, nós precisamos incorporar isso ao setor privado, ao comportamento do setor privado, só para lhe dar uma ideia. Temos mais de 10 mil empresas brasileiras que exportam para os Estados Unidos e quase 4 mil empresas americanas que investem e operem no Brasil. A AmCham é o maior comércio, a Câmara de Comércio do mundo, porque
empresas brasileiras e americanas interessadas nesse relacionamento, que é um indício muito claro do que temos que fazer. Eu acho que o setor privado teve uma função muito importante ano passado e conseguiu abrir os canais de diálogo entre os dois governos e defender a ideia de menos tarifas e mais previsibilidade, mas isso não deve ser algo ocasional, tem que se tornar permanente esse comportamento. Eu acho que temos muito dever de casa para fazer, precisamos nos comunicar melhor, nos conectar com as prioridades e interesses aqui dos Estados Unidos, para termos essa afinidade mais com os Estados Unidos e como as empresas americanas podem criar valor local em termos de geração de emprego, investimentos. E a mesma coisa para os Estados Unidos, os americanos para os Estados Unidos, só para destacar, claro que o setor privado é um ator muito importante nesse relacionamento. Pablo, eu gostaria de acrescentar outro tópico a esse diálogo, que é a guerra no Oriente Médio, como está impactando. Os investidores estão vendo o Brasil e outros mercados emergentes. Acho que é importante entender essa guerra. Os mercados emergentes são muito fortes e tivemos muita coisa indo aos mercados emergentes depois do dia da liberação até o início da guerra. Então, a posição dos ativos dos mercados emergentes, tudo que tem alto rendimento e até mesmo o espaço de obrigações, bonds, é um choque muito significativo, muita volatilidade em um dos preços mais importantes da economia, que é o preço da energia. Todos têm que reduzir o risco. Não seria o efeito mais provável, mas afeta as suas carteiras. Mas depois de demonstrarmos a nossa disposição de não escalar, intensificar a guerra, vemos o real brasileiro está mais forte do que antes. Algo aconteceu também com os fluxos nos mercados de ações. Há uma sensação de que alguns dos fatores da desvalorização do dólar continuarão. Será muito importante apoiar moedas de alto rendimento como as da América Latina. Também choques comerciais decorrentes da guerra, porque tem sido um dos fatores mais divididos. E o Brasil está bem posicionado. Eu acho que no futuro as pessoas vão começar a se concentrar na eleição, haver alguma volatilidade relacionada às eleições. Eu acho que o mercado vai ficar cada vez mais confortável com as eleições no Brasil. Então, a minha expectativa é de que continuará haver mais crescimento. A guerra aumentou essa tendência gradual. Eu acho que a possibilidade é bastante grande. Se o Estreito de Hormuz abrir, haverá suprimentos passando e mais dinheiro entrando nos mercados emergentes. Continuamos a ver alguns investimentos, mas acho que isso vai aumentar. Embaixador, o que o senhor acha do acordo entre o Mercosul e a União Europeia? E qual seria o seu impacto no Brasil, na região e nas relações entre o Brasil, os Estados Unidos ou a China?
O que o senhor acha sobre esse acordo? De várias formas, esses acordos regionais estão ficando irrelevantes, porque os mercados estão chocados e esses acordos têm um objetivo político, fundamentalmente. Não significa que não sejam importantes como ponto de engajamento e conversa, mas cada vez mais vamos ver que o Brasil e os Estados Unidos eles se comportam de uma forma semelhante, como grandes economias. As mudanças econômicas e sociais que são transformadoras nos ambos os países e como a sociedade civil está aumentando seu papel na definição das agendas nacionais. E parece que alguém que cresceu e as roupas não cresceram juntas. Temos sociedades que são maiores que os nossos governos, mais capazes que os governos, com uma visão mais ampla. A questão é como crescer o governo para que possa tirar proveito dessas mudanças tão importantes. É por isso que os cidadãos de ambos os países estão pensando nas eleições no Brasil e as eleições nos Estados Unidos, mas em termos das eleições presidenciais, provavelmente vamos ver o fim de toda uma geração de liderança política e o surgimento de uma nova liderança política. Espero que isso ajude os nossos países a sair dessas roupas apertadas de criança. Muito obrigado.